Salve, salve, galera! Agora eu vou falar sobre advérbio. Advérbio é o quê? É uma classe gramatical que o próprio nome já meio que indica o que se trata. Vamos lá, advérbio. Ad é um prefixo que significa ao lado de, junto de. E vérbio te remete a quê? Verbo. Então o que seria o advérbio? Advérbio é uma palavra que modifica o verbo. Só que o advérbio é só isso. Ou seja, é só uma palavra que modifica o verbo? E aí? Será? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bem, antes de mais nada, o que cai de advérbio em prova de concurso público, Pestana? Meu camarada, advérbio também é uma classe gramatical que não é queridinha das provas de concursos públicos. Beleza? Então não adianta você ficar naquela neura, preciso saber tudo sobre advérbio. Não. Você precisa estudar advérbio muito mais do que numeral, muito mais do que artigo. Você tem que estudar advérbio na mesma intensidade que você estuda, por exemplo, substantivo. Beleza? Não é algo tão exigido, mas de vez em quando tem lá uma questãozinha e tal, e a gente precisa ficar ligado. Fica tranquilo que eu coloquei uma questão ao fim desse capítulo para ilustrar o que vem caindo mais sobre advérbio em provas de concursos. Na verdade, esse curso é um curso teórico, não é um curso de teoria mais um monte de questões, porque senão o curso ficaria muito extenso. E muita gente reclama de cursos muito extensos, porque são cansativos. E aí, qual é a ideia? A minha ideia? Colocar uma questão que ilustra aquilo que é mais frequente em provas de concursos públicos sobre cada assunto dentro da gramática. Entendeu a minha proposta? Então é um curso essencialmente teórico que trabalha uma ou outra questão que diz respeito ao que vem caindo frequentemente em provas de concursos públicos. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Se você quiser um curso de questões comentadas, eu fiz um curso para a FCC, do CESP, da ESAF, um curso de reconhecimento de frases corretas e incorretas. Enfim, você não tem o que reclamar, porque tem um monte de cursos de questões comentadas focados em determinadas bancas. Então faz a teoria aqui, faz o curso ali. Faz a teoria aqui, faz o curso ali e a gente vai na malemolência. Beleza? Olho na telinha, vem comigo, é agora. O advérbio é uma palavra invariável. Isso significa o quê, Pestana? Significa que ela não muda de forma, ela não varia. Então, quando o cara diz assim, ó, ela está meia arretada. Meia arretada, não. Ela está meio arretada. Por quê, Pestana? Porque meio está modificando um adjetivo. A palavra que modifica um adjetivo é um advérbio. Ué, mas o advérbio não modifica verbo? Também. O advérbio não modifica só verbo, não. Observe, modifica verbo, adjetivo, outro advérbio e pode modificar uma oração inteira. Beleza? Então, vamos lá. Ela está meio arretada. Seria a forma culta, porque meio está ligado a arretada, que é um adjetivo, e, portanto, meio é um advérbio. E como advérbio é uma palavra invariável, não pode ficar meia. É isso, Pestana? É isso aí. Vamos lá, vamos entender isso bem. Vou te dar outro exemplo aqui. Eu digo assim, quer ver? Ó? Outra coisa que as pessoas falam muito é assim, quer ver? Ó? Ela está menos é feiana, é feião, né? Putz, como é feio menos. Ela falou menos besteiras. Se bem que menos aí, cara, na boa, menos ninguém atura isso, né? A pessoa que fala menos, na moral, merece tomar um tapa no bumbum. Sabe por quê? Porque menos é feioso, é coisa feia. Não existe menos, tá, galera? Menos. Fale menos, não, fale menos. Beleza? Menos feliz. Ela está menos feliz. Ela está menos satisfeita. Não, ela está menos satisfeita.
Beleza? Então, advérbio não varia. Tudo bem? Não muda de forma. Ok? Show de bola. Vamos lá. O advérbio é uma palavra que modifica verbo, adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira e traz embutido em si valores semânticos diversos, que a gente chama de circunstâncias. O que seriam circunstâncias adverbiais? Eu digo que o advérbio, quando modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira, ele modifica o sentido dessas outras classes gramaticais e atribui um determinado sentido a elas. Por exemplo, vamos entender isso na prática. Ficaremos aqui. O aqui, a gente diz que é um advérbio porque está modificando o verbo ficar. E mais do que isso, a gente diz que o aqui é um advérbio porque indica lugar. Observe que quando você diz assim, ficaremos aqui, ficaremos onde? Ficaremos aqui. O aqui modifica o verbo ficar e o aqui indica lugar. Portanto, você vai dizer que é um advérbio. Beleza? Outro exemplo. Você é muito bom. Note que muito está modificando o adjetivo bom. Muito é um advérbio? É. Por quê? Porque o advérbio é a única classe gramatical que pode modificar um adjetivo. E é um advérbio de intensidade. Por que intensidade? Porque intensifica o valor do adjetivo. O cara não é bom, o cara é mais do que isso. É bem bom, é muito bom, bastante bom. Beleza? Show de bola. Eu cheguei bastante cedo. Bastante é um advérbio, por quê? Porque está modificando um outro advérbio, que nesse caso é um advérbio de tempo. Concorda comigo? Eu cheguei quando? Eu cheguei cedo. Só que quando eu digo eu cheguei bastante cedo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu cheguei bastante cedo. Que eu cheguei mais do que cedo. Eu cheguei bastante cedo. Portanto, o bastante é um advérbio que intensifica o valor do outro advérbio cedo. Beleza? Então, bastante indica intensidade e cedo indica tempo. Observe agora a próxima frase. Semestralmente fazemos concursos. É esse o caso em que o advérbio modifica a oração inteira. Por que eu digo que modifica a oração inteira? Porque quando você diz semestralmente fazemos concursos, o que ocorre semestralmente? Fazer concursos, não é isso? Então, semestralmente está modificando toda a oração. Fazemos concursos. Semestralmente, apesar de terminar em mente, não é um advérbio de modo. Porque não é o modo como nós fazemos concursos, e sim o tempo. Ou seja, de 6 em 6 meses, nós fazemos concursos, semestralmente. Beleza? Portanto, é um advérbio de tempo. Olha para mim rapidinho. Pestana, quantos advérbios existem? Ou seja, quantas circunstâncias adverbiais existem? A NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, que é um documento oficial, diz que só há 7 circunstâncias adverbiais. Afirmação, negação, tempo, lugar, dúvida, modo, intensidade. Só que isso não é verdade. Os próprios gramáticos, inclusive o Bechara, que trabalha na Academia Brasileira de Letras, diz que existem outras circunstâncias adverbiais, como o advérbio pode indicar causa, pode indicar meio, instrumento, condição, companhia, assunto. Existe até advérbio de preço. Já parou para pensar nisso?
Quer ver um exemplo? Comprei um imóvel por 200 mil reais. Por 200 mil reais é uma locução adverbial, locução porque é um grupo de vocábulos, né? Está modificando o verbo. Eu comprei por 200 mil reais um imóvel. Então, por 200 mil reais está modificando o verbo comprar. Portanto, é uma locução adverbial de preço, de valor de preço. Beleza? Isso está na gramática do Bechá, não sou eu que estou inventando, não. Está na gramática também no Manuel Pinto Ribeiro, que é um doutor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Beleza? Tranquilo? Fica ligado, hein? Esse papo de que, não, advérbio de modo, lugar. Não. Tem vários outros. Quando eu digo para você, quer ver? Eu morri de medo do filme. De medo é uma locução adverbial de causa. É óbvio que o sentido aí é hiperbólico, né? É um exagero. Você não morreu literalmente de medo. Mas o de medo aí seria a causa que te provocaria a morte. Agora, literalmente, eu vou usar o mesmo verbo. Quer ver? Ele morreu de câncer. Câncer provocou a morte da pessoa. Então, de câncer teria uma locução adverbial de causa. Tá entendendo? Existem outras circunstâncias adverbiais, cara. São muitas, na verdade. Vamos continuar analisando? Vem comigo, olho na telinha, vamos lá. Importante. Coloquei aí alguns casos importantes relacionados a advérbios que podem cair na sua prova. Observe a primeira parte aí. Por favor, fala embaixo. Esta cerveja desceu redondo. Ela o olhou sério. Não transcreva errado o texto. Ele chegou primeiro aqui. Os gramáticos dizem que determinados adjetivos podem se tornar advérbios dependendo do contexto. Em outras palavras, uma palavra que é, em condições normais de temperatura e pressão, um adjetivo, pode se tornar um advérbio contextualmente. Quando eu digo, por favor, fala embaixo, baixo é o modo ou a intensidade com que a pessoa deve falar. Então, baixo está modificando o verbo falar. Por favor, falem baixamente, de modo baixo. Beleza? Então, observe que baixo é um advérbio porque modifica um verbo. Não é mais um adjetivo nesse contexto. Continuando. Esta cerveja desceu redondo. Redondo é um advérbio. Como é que eu sei que é um advérbio? Porque está modificando o verbo descer. Pô, Pestana, e se fosse esta cerveja desceu redonda? Não faria sentido, porque redondo diz respeito ao modo como a cerveja desce. Portanto, redondo está modificando o verbo e não o substantivo cerveja. Logo, redondo é um advérbio de modo. Tanto que eu poderia dizer assim, esta cerveja desceu redondamente. Ela o olhou seriamente, foi o modo como ela olhou. Não transcreva errado o texto, ou seja, não transcreva erradamente o texto. Percebe que errado está modificando o verbo transcrever? Portanto, é um advérbio. Ele chegou primeiro aqui. Eu coloquei esse exemplo aqui, que é muito parecido com o exemplo que o gramático Luiz Antônio Sacconi dá na sua gramática, porque, primeiro, não era nem para eu ter colocado aqui, era para eu ter colocado no capítulo de numeral, mas, enfim, como ele coloca no capítulo de advérbio, eu me empolguei e coloquei também. Ele chegou primeiro aqui. Primeiro equivale a primeiramente. Observe, então, que o primeiro, que é um numeral, né, ordinal, virou um advérbio. Por quê? Porque está modificando o verbo chegar. Quando eu digo ele chegou primeiro aqui, eu poderia dizer ele chegou primeiramente aqui. Então, toda palavra que termina em mente, derivada de um adjetivo, como baixo, baixamente, redondo, redondamente, sério, seriamente, errado, erradamente, primeiro, primeiramente. Beleza? Show de bola, vamos que vamos. Próxima frase. O Brasil cresceu econômica, política e administrativamente.
Quando eu tenho uma sequência de advérbios terminados em mente, eu posso deixar o sufixo mente apenas para o último advérbio. Aí você poderia me questionar assim, pô, Pestana, mas econômica termina em A, política termina em A. Não são adjetivos no feminino? Não poderiam ser advérbios, afinal de contas, advérbio não varia, nem em gênero, nem em número. Olha, cuidado com esse tipo de pergunta, perigosa mesmo. O cara poderia dizer que econômica e política são adjetivos, afinal de contas, advérbio não varia. Mas o que está implícito aqui é o sufixo mente. O Brasil cresceu economicamente, politicamente e administrativamente. Então, quando você estiver diante de uma sequência de advérbios, só o último pode receber o sufixo mente. E se eu quiser falar assim, ó, o Brasil cresceu economicamente, politicamente e administrativamente. Parabéns para você. Isso estará correto também. Beleza? Só que fica muito mais elegante, muito mais conciso, você deixar o sufixo mente para o último advérbio. Agora, se você quer enfatizar, beleza, pode colocar o mente em todos os advérbios. Próxima frase, analisa comigo. Lamentavelmente, a seleção brasileira de futebol não ganhará a Copa de 2014. Observe que o lamentavelmente está modificando toda a oração. Ou seja, o fato de a seleção brasileira de futebol não ganhar a Copa de 2014 é um fato lamentável. Observe que esse lamentavelmente aqui não indica o modo como a seleção brasileira de futebol não vai ganhar a Copa de 2014. Tem nada a ver. Apesar do lamentavelmente modificar toda a oração, ele não é um advérbio de modo. Ué, Pestana, então ele seria um advérbio de quê? Olha para mim rapidinho. Lembra que eu falei para você, no capítulo de adjetivo, que modalização estava na moda? E que existem adjetivos modalizadores? Ou seja, adjetivos que apresentam um ponto de vista, exprimem uma opinião do autor do texto. A mesma coisa acontece com os advérbios. Alguns advérbios, principalmente os terminados em mente, são advérbios modalizadores, que expressam a opinião, o ponto de vista, o estado de espírito do falante. Quando o cara diz, lamentavelmente, o Brasil não vai ganhar a Copa de 2014, ele está querendo dizer que esse fato, ou seja, o fato de que o Brasil não vai ganhar a Copa de 2014 é um fato lamentável. Então, lamentavelmente, indica um ponto de vista, um estado de espírito da pessoa que está falando sobre aquilo que ela está falando. Então, lamentavelmente, é um advérbio modalizador. É a mesma coisa quando a gente diz assim, ó, poxa, felizmente meus alunos passaram. Eu estou querendo dizer que meus alunos passaram de modo feliz? Quando eles passaram de modo feliz? É essa a ideia? Claro que não. Quando você diz, felizmente meus alunos passaram, isso quer dizer que o fato de meus alunos terem passado foi um fato feliz. Beleza? Então, o felizmente indica um ponto de vista meu sobre aquilo que eu estou falando. Portanto, é um advérbio modalizador. Isso também está na moda. Isso está caindo em prova de concurso público. Por favor, cuidado com isso. Beleza? Vamos continuar? Olha na telinha, vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho mais sobre advérbio. Vamos que vamos. Esta casa é mais bem ou melhor mobiliada que a outra. Estes alunos são mais mal ou pior desenvolvidos que aqueles. Bem, estamos diante de um caso polêmico. A maioria dos gramáticos vão dizer que você só vai usar mais bem ou mais mal com L, modificando um adjetivo ou um verbo no particípio, você só vai usar a estrutura mais bem e mais mal quando estiver modificando um adjetivo ou um verbo no particípio. Por outro lado, existem alguns gramáticos que vão dizer que tanto faz. Ou seja, eu posso usar
Esta casa é mais bem mobiliada ou esta casa é melhor mobiliada que a outra? Eu posso dizer, estes alunos são mais mal desenvolvidos que aqueles, ou eu posso dizer que estes alunos são pior desenvolvidos que aqueles. Tanto faz. De novo, eu vou repetir, hein? Você pode usar mais bem e mais mal, modificando um adjetivo ou um verbo no particípio, segundo a maioria dos gramáticos. E essa maioria diz que você não pode usar nem melhor, nem pior nesse contexto. Por outro lado, existem outros gramáticos que dizem tanto faz. Eu posso usar mais bem ou melhor, mais mal ou pior. Quem são esses gramáticos que dizem tanto faz? Eu vou citar dois. Segala, Domingos Pascoal Segala, e o Evanildo Bechara. Ambos os gramáticos dizem que tanto faz você usar uma forma ou outra. Inclusive, isso aqui já caiu na prova da ESAF e anularam. Por quê? Porque é um caso muito polêmico. A ESAF poderia não ter anulado? Poderia. Mas ela anulou devido à grande polêmica que isso deve ter causado. Tá certo? Muito bem. Então, fica ligado, hein? Nunca se sabe quando isso pode cair em prova. Ah, Pestana, mas se você fosse me orientar, qual seria a melhor estrutura? Mais bem mobiliada ou melhor mobiliada? Mais mal desenvolvidos ou pior desenvolvidos? Cara, eu te aconselharia a ficar com a maioria. Só que a minoria também não está errada. É simplesmente uma outra visão, uma outra análise. E isso pode cair em prova. Beleza? Como já caiu. Continuando. Locução adverbial. A gente já sabe que uma locução é um grupo de vocábulos normalmente iniciado por preposição. Eu digo que uma locução é adverbial porque ela tem valor de advérbio. Por exemplo, ele veio a pé. A pé está modificando o verbo. Qual é a classe gramatical que modifica um verbo? O advérbio. E por que eu chamo isso aqui de locução adverbial? Porque é um grupo de vocábulos. Por isso é uma locução. E é adverbial porque tem valor de advérbio. Então, ele veio a pé, locução adverbial de modo. Mas voltou a cavalo. A cavalo está modificando o verbo voltar, também é uma locução adverbial de modo. Alguns gramáticos vão dizer que a pé e a cavalo são locuções adverbiais de meio. Por que meio? Porque a pé e a cavalo foi o meio utilizado para a pessoa vir e voltar. Faz sentido, né? Muito bem. Ele faz entrega em domicílio. Quem faz entrega em algum lugar. Portanto, em domicílio, locução adverbial de lugar. Ele vigia a namorada às escondidas. Ele vigia a namorada como? Às escondidas. Então, é o modo como ele vigia a namorada, locução adverbial de modo. Ele chega em breve. Em breve, tempo. Locução adverbial de tempo, modificando o verbo chegar. Ele, de jeito nenhum, age desonestamente. De jeito nenhum é uma locução adverbial de negação. Beleza? Em outras palavras, ele não age desonestamente. O de jeito nenhum tem uma ideia de negação. Agora, ele com certeza passará este ano. Com certeza, certamente, de fato, deveras, advérbio de afirmação. Está afirmando, confirmando um fato. Ele fala em excesso. Em excesso é a quantidade, né? É a intensidade. E fala muito. Em excesso, portanto, locução adverbial de intensidade. Nós estamos vendo algumas locuções adverbiais, tá? Existem muitas outras, é óbvio. Mas é um curso dinâmico, não tem como falar tudo. Porque se a gente for falar tudo, a gente vai levar um ano nessa brincadeira. Beleza? Você precisa entender os conceitos, até porque as bancas não vão te cobrar mínimos detalhes na maioria das vezes, beleza? E quando as bancas cobram mínimos detalhes, eu faço questão de falar sobre esses mínimos detalhes ao longo desse curso, beleza? Por isso que eu pontuo, estuda isso é importante e tal, aí eu procuro ser minucioso. Em outras situações, eu simplesmente ilustro determinadas explicações linguísticas. Vamos lá, continuando locução adverbial.
Ele estuda por necessidade. Por que ele estuda? Por necessidade. Então, por necessidade é uma locução adverbial de causa. Ele só fala sobre política. Sobre política é o assunto. Então, locução adverbial de assunto. Ele sempre chega apesar do trânsito. Apesar do trânsito é uma locução adverbial de concessão. Note que a ideia é de oposição. Ele sempre chega apesar do trânsito. Então, apesar do trânsito, ele sempre chega. Percebe que as ideias estão contrárias? A concessão é interessante, cara. A concessão é um fato, é um evento em oposição a uma outra ideia, só que não chega a anular, não chega a obstruir essa outra ideia. É como se fosse um obstáculo. Ele sempre chega, apesar do trânsito. Ou seja, o cara chegou? Chegou. Então, o trânsito não anulou o fato dele chegar, mas é um contraponto, é uma ideia em contraste, em oposição. Ele viajou a negócios. Ele viajou com que finalidade? Com que intenção? Com que propósito? Ele viajou a negócios. Então, a negócios, locução adverbial de finalidade. Tudo bem? Tranquilo? Até agora? Então, vamos prosseguir, hein? Opa! Ah, moleque! Ah, leque. Olha para mim rapidinho, se liga só. Eu não falei do grau dos advérbios porque é algo que eu nunca vi em prova de concurso. Então, eu passei batido e coloquei logo uma questãozinha para a gente fechar o capítulo de advérbio. Vamos ver o que é frequente em prova de concurso público, principalmente em advérbio? Vamos? Olho na telinha, vem comigo, devagarzinho, vamos que vamos, garoto. Vamos lá. Coloquei aqui, Sesgran Rio, BNDES, engenheiro, 2011. Observe essa questão, acho essa questão bacana. Vamos lá. E às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Isso existe às pampas. Quais as locuções destacadas que encerram, respectivamente, as mesmas circunstâncias das destacadas nos trechos transcritos acima? Note o seguinte, às vezes é uma locução adverbial, às pampas é uma locução adverbial. Às vezes modifica o verbo passar, às pampas modifica o verbo existir. Às vezes dá ideia de tempo, circunstância de tempo. Então é uma locução adverbial de tempo. E quando eu digo isso existe às pampas, isso existe muito. Então às pampas é uma locução adverbial que indica intensidade. O que o cara quer? Que a gente marque a opção que apresente locuções adverbiais de tempo e de intensidade. Vamos analisar? Letra A. Aos poucos ele ia percebendo que não precisava mais dela. Ele ia percebendo que não precisava mais dela como? Aos poucos. Beleza? Eu poderia dizer que aos poucos está ligado à ideia de tempo pelo fato de ser ao longo do tempo, ele ia percebendo. Mas eu também vejo uma relação aqui de modo. Ele ia percebendo que não precisava mais dela aos poucos. É o modo como ele ia percebendo. Ah, Pestana, mas eu acho que é mais tempo. Tudo bem. Eu acho que as duas análises são possíveis. Beleza? Aos poucos, ou seja, ao longo do tempo. Então vamos deixar a letra A em suspenso. Vamos analisar a segunda frase aqui. Nada em volta causava mais surpresa. Em volta, lugar. Então, já sei que não é a letra A. Por mais que aos poucos indique tempo, e faz sentido que indique, em volta indica lugar. Portanto, meu nobre, as circunstâncias são diferentes. Beleza? Porque a gente tem que procurar tempo e intensidade. Vamos lá. Letra B. Saiu às pressas porque tinha um compromisso. Saiu às pressas porque tinha um compromisso. Ele saiu como? Às pressas, correndo, agitado. Saiu às pressas, saiu rápido, saiu rapidamente, às pressas. Então, é uma locução adverbial que indica modo. De vez em quando, é preciso repensar as estratégias. De vez em quando, dá ideia de tempo. Portanto, tem o modo e tempo, não é a mesma coisa do enunciado. Continuando, vamos em frente. Letra C. Vai em frente, que você encontrará o que procura. Em frente é o lugar, não é isso? Mas eu poderia dizer que seria o modo.
é o modo como eu devo ir em frente. Mas eu acho que é mais ideia de lugar, né? Vai em frente. Eu acho que é mais ideia de lugar. Modo ou lugar? Eu vou ficar com lugar. Mas é polêmico, dá para brigar aqui pelo modo também. De modo algum aceitarei a proposta feita pelo meu superior. De modo algum é uma locução adverbial de negação. Eu nunca aceitarei a proposta feita pelo meu superior. Falando em nunca, olha para mim rapidinho. Você sabia que os advérbios nunca e jamais são advérbios de tempo? Pela maioria dos gramáticos? Por outro lado, alguns gramáticos vão dizer que os advérbios nunca e jamais são advérbios de negação. É uma polêmica gramatical. E faz sentido, porque a ideia de tempo e a ideia de negação estão embutidas nesses vocábulos. Concorda comigo? Existem alguns gramáticos que chegam a dizer que nunca e jamais são advérbios de negação e tempo ao mesmo tempo. E faz sentido também, cara. Só que, normalmente, as bancas de concurso, trabalham o nunca e o jamais como advérbio de tempo. Porque seriam antônimos de sempre, que é um advérbio de tempo. Bacana, né, a discussão. Mas voltando à questão, vamos lá. De modo algum, portanto, indica negação. Letra D. Em breve estarei terminando de escrever minha biografia. Em breve, dá a ideia de tempo. Continuando. Trabalhou em excesso para apresentar seu projeto final. Ah, moleque, encontramos. Trabalhou em excesso, trabalhou excessivamente, trabalhou muito. Então, em excesso dá a ideia de intensidade. Portanto, gabarito, letra D de dado. Só para fechar a letra E, vamos lá. A notícia chegou de súbito, causando assim um grande impacto. Chegou de súbito, chegou subitamente. Ou seja, inesperadamente, de modo súbito. Beleza? Então, a ideia de modo. Hoje em dia, as pessoas pensam mais nelas próprias. Hoje em dia, obviamente, a ideia de tempo. Portanto, gabarito, letra D. Beleza? Olha para mim rapidinho. Terminamos advérbio. Aula que vem eu vou falar sobre preposição, depois sobre conjunção e interjeição. Pô, Pestana, você não vai falar de pronome e verbo, não? Que você disse que era importante pra caramba? Cara, eu deixei pronome e verbo pro fim, porque pronome e verbo, além de ser algo extenso, é algo muito importante. E eu quero falar com calma, descansado, relaxado, e quero falar com você sobre pronome e verbo com toda a cautela do mundo. Beleza? E conjunção também. Conjunção, pra mim, parceiro, é a menina dos meus olhos. É coisa linda a conjunção. Beleza? Fui. Tchau.